Por que será que a minha oração não dá fruto? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a mais um Comunhão Espiritual. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho vai nos dizer assim: no dia seguinte, tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus frutos, e os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade, te digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor colocava no meu coração, ao meditar esse Evangelho, por que nossa oração não dá frutos? E olhando o Evangelho de hoje, tem 4 pontos nele que pode nos ajudar a entender por que muitas vezes a minha oração não frutifica. O primeiro deles, agir por impulso. Quando a gente olha a atitude de Jesus no templo, muitos, numa leitura um pouco mais superficial, acham que Jesus foi tomado de uma ira, de uma raiva, e Jesus chegou derrubando tudo no templo, e não foi isso. Se a gente olhar esse trecho num outro evangelho, ele vai dizer que quando Jesus viu aquela situação, Jesus teceu uma corda. E aí, depois de tecer essa corda, que ele começa a derrubar tudo, tirar os vendedores do templo.
Gente, não se tece uma corda em segundos ou em minutos, isso leva tempo. Então Jesus teve tempo para pensar, para refletir, não foi uma atitude impulsiva de Jesus. E quando a gente olha o Evangelho de hoje é marcado pelo tempo. Vai dizer que Jesus chegou ao Templo de Jerusalém, mas já era tarde. Então ele observou tudo, e diz isso, ele observou tudo. Depois ele saiu de Jerusalém, foi a Betânia, dormiu lá. No outro dia, na volta para Jerusalém, e aí sim, ele faz aquilo que nós vimos ele fazer no templo. Tirar os cambistas, repreender tanto quem comprava como quem vendia, não permitir que o pessoal carregasse as coisas ali no templo, e ainda por cima pregar. Não está escrito que a minha casa é uma casa de oração? E vocês fazem dela um covil aí de ladrões, uma toca de ladrões. Jesus não agiu por impulso. E muitas vezes a nossa oração ela é impulsiva. Ela é fruto de sentimentos e de pensamentos que não foram refletidos, que não foram meditados, que não foram assentados. E aí a gente pede na afobação. E às vezes pede o que a gente nem verdadeiramente quer, porque a gente ainda não se permitiu entender do que é que de fato precisamos, o que é que de fato queremos e o que é melhor para nós. Esse é o primeiro ponto que muitas vezes dificulta a nossa oração, a impulsividade. Segunda coisa que modifica e que faz com que nossa oração muitas vezes não frutifique, viver de aparência e olhar apenas o superficial. Quando a gente olha essa passagem de hoje, muitos ficam sem entender, mas gente, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Só que se a gente prestar atenção, vai dizer que não era tempo de figos. E muitos ficam, nossa, Jesus repreende uma figueira que não dá figo, mas não era tempo de figo, não estava na hora dela mesmo. Só que ela já tinha folhas. E a figueira, quando ela já tem essas folhas, é sinal de que ela já tem frutos. Algumas figueiras dão fruto fora de época mesmo, faz parte. Só que, e o que identifica são justamente as folhas. Então, quando aquela figueira tinha folhas, mas não tinha frutos, significava uma figueira que parecia madura, mas que não era. Que tinha uma aparência de já estar pronta para dar frutos, mas que não dava. E muitas vezes nós somos assim. Vivemos de uma aparência religiosa, de uma aparência cristã, de uma aparência católica. E parecemos ter frutos que não temos. Isso, como eu sempre digo, é o primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quantos frutos do Espírito, quantas ações nós pregamos, mas não vivemos. Somos uma figueira que tem folhas, quem olha de longe fala, olha lá, que coisa linda, coisa madura, que coisa que dá fruto, mas se você chegar perto, vai ver que tem pouco para dar de verdade. Vive-se muito menos do que parece viver. E uma oração assim também não frutifica. Terceira coisa, viver no templo o que ele é. Jesus nos mostra que o templo é o lugar por excelência da oração. Só que aqueles homens frequentavam o templo sem tratá-lo como um templo. E muitas vezes a nossa oração não frutifica por isso. Por dois motivos, eu diria. Primeiro, a gente não aprendeu a fazer do lugar de oração e do tempo de oração verdadeiramente um tempo e um lugar de oração. As coisas ficam desordenadas. Aqueles homens viviam no templo, mas aquele templo não era um templo de verdade para eles. Era um lugar de ficar ganhando dinheiro, de comércio, de negociação. E isso prejudica a gente. Quando eu vou à igreja e não entendo mais que a igreja é o templo do Senhor, que é o lugar por excelência da oração, aos pés de Jesus no Santíssimo, na hora da Santa Missa, no momento que comungamos, é o momento por excelência da oração e muitas vezes isso passa por nós de qualquer jeito. Na nossa casa, as coisas não têm lugares. Os cômodos não são meras conveniências. O espírito humano, a alma humana, ela precisa dessa ordem porque o ambiente se comunica conosco.
Se no mesmo lugar, óbvio que tem gente que não tem essa condição, mas muitos de nós temos. Se eu faço do mesmo lugar o lugar de comer, o lugar de entreter, o lugar de trabalhar, o lugar de descansar e o lugar de rezar, dificilmente a minha alma se dispõe de maneira correta. É preciso que a gente ordene o espaço de forma que ele nos ajude a praticar o que a gente precisa praticar. O lugar de comer é na mesa. O quarto é o lugar de dormir. O meu lugar de trabalho é esse, o meu lugar de estudo é esse. Dificilmente eu vou ter ânimo para estudar se eu me jogo no sofá na frente da televisão. Dificilmente eu vou ter ânimo para rezar se eu não tenho o meu lugar de oração. Se eu não tenho a minha hora de oração. Então a minha oração ela não frutifica como pode. Não é que não dê frutos, às vezes ela dá, mas poderia dar muito mais. Quando eu não entendo que a casa de Deus é um lugar de oração, um lugar por excelência. Eu rezo em casa, Marconi, que bom, irmão. Você tem que rezar em casa mesmo. Mas o lugar por excelência de encontro com Deus é na igreja, é no templo, é na Santa Missa. É lá que o Senhor fala poderosamente, porque é a casa dele. E da mesma forma, na minha casa, eu preciso ter esse lugar de oração, ter um altar. Pode ser simples. Deus fala lá no simples, mas é importante ter o nosso altar de oração, ter o lugar de oração. E por fim, orar com fé. Nós vemos que os discípulos ficam maravilhados quando eles percebem que aquela figueira que tinha sido amaldiçoada no dia seguinte secou, e Jesus fala: gente, se vocês tiverem fé, se vocês pedirem para a montanha mudar de lugar, ela muda, desde que tenham fé. É preciso orar com fé. E quando se ora com fé, lembrando que fé é adesão, fé é você aderir. Não tem como eu aderir ao Senhor se eu levo comigo algo que é extremamente danoso espiritualmente, que é a mágoa, o rancor e o ressentimento. Isso pode não ter nada a ver com a nossa oração, com a causa da nossa oração, mas isso nos prejudica espiritualmente demais. Por isso que Jesus fala: olha, reza e perdoe no momento da sua oração aqueles que te machucaram, para que o vosso Pai também vos perdoe. Para que o vosso Pai também vos perdoe. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, pedindo perdão pelas vezes em que fomos impulsivos, pelas vezes que vivemos de aparência, pela desordem que muitas vezes teve a nossa casa, com as coisas fora do lugar, com os lugares sem propósitos, com o propósito dos lugares não sendo seguido, pelas vezes que ainda guardamos rancor e mágoas. Nós queremos hoje mudar tudo isso, Senhor, para que a nossa oração verdadeiramente frutifique. E neste mesmo Espírito, Senhor, queremos oferecer a nossa comunhão espiritual por dois irmãos muito queridos, que é o Luiz e a Mônica Bortolin, para que o Senhor vá ao encontro deles. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu amor para cada um de nós. Nós queremos apresentar essa nossa irmã, que eu não consigo ver aqui direitinho o nome, GC Ramos, que está apresentando a sua necessidade, Senhor. Um pacote de arroz para os seus filhos. Se você puder, irmã, depois colocar nos comentários o seu endereço, de onde você é, para quem saiba a gente possa te ajudar. E a gente já orienta que você procure, a Igreja Católica, a paróquia mais próxima da sua casa, porque nós temos os nossos irmãos vicentinos, a Pastoral do Quilo, que tanto socorre e tanto ajuda nesses momentos. E nós rezamos por você, você pede a sua oração e nós rezamos por você, pedindo que essa graça e esse direito, de ter alimento para você e para os seus filhos sejam atendidos. Senhor, nós colocamos essa nossa irmã, esse nosso irmão, a família Bortolin na sua presença, reconhecendo que o Senhor se faz presente na Eucaristia e pedindo que nesse momento venha, Senhor, em comunhão espiritual até nós, que aqui estamos,
que as graças dessa comunhão cheguem a estes irmãos que clamam por Ti, que precisam da Tua ação, da Tua graça. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo, com vossa intercessão, com vosso favor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo também. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, e pedimos hoje e sempre a intercessão de vossa Mãe Santíssima em nossas vidas. Estivemos reunidos, permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos nós, melhor, bom final de semana para todos nós. Nós nos encontramos novamente na segunda-feira na nossa comunhão espiritual. Deus abençoe a todos.